Hoje a minha missão é te mostrar um pouquinho mais sobre essa incrível espécie de abelha sem ferrão, a abelha mandaçaia. Então separa o caderno, separa a caneta e bora, que tem muito conteúdo pela frente. Essa entrada de barro característica, com raias convergentes para um ponto central, é a marca registrada dessa abelha incrível, a abelha mandaçaia, que o nome significa vigia bonito na linguagem indígena que deu o nome a essa espécie aqui, por conta justamente da vigia que fica sempre posicionada, uma por vez, aqui no pito de entrada, aguardando a entrada e saída de outras operárias que fazem um camperismo dessa colônia. A abelha mandaçaia tem uma morfologia característica e, na minha opinião, uma das mais bonitas entre as abelhas nativas sem ferrão. É uma abelha de grande porte, que tem um abdômen listrado de amarelo, ó. E no caso dessa subespécie que a gente tem aqui no nosso meliponário, deixa eu tentar pegar uma aqui para mostrar. O abdômen ele tem listras interrompidas. Justamente por isso ela é chamada de MQA, Melipona quadrifaciata antidioides, é o nome científico. Existem duas subespécies dessa mesma abelha, que é a Melipona quadrifaciata, a abelha mandaçaia. A antidioides, que tem as linhas amarelas interrompidas e ocorre de São Paulo para cima, e a quadrifaciata, que é chamada de MQQ, que tem as linhas amarelas contínuas e ocorre do estado de São Paulo para o sul do Brasil. Tá? As duas são da mesma espécie, Melipona quadrifaciata, só muda justamente essa característica e por isso são chamadas de subespécies distintas. Além disso, vale muito a pena citar que a abelha mandaçaia ela é pertencente, como vocês podem ver no nome científico, ao grande gênero de abelhas melíponas, que são as abelhas sem ferrão de grande porte, que tem um porte muito semelhante às abelhas com ferrão Apis mellifera, mas que não tem o ferrão para defesa. A abelha bugia, por exemplo, faz parte do mesmo gênero. Dentre esse gênero, a mandaçaia é uma das únicas que tem a coloração escura, preto, 100% preto. Uma que chega próximo a ela seria a guaraipo-negra para o sul do Brasil, mas mesmo assim, a guaraipo-negra, como vocês podem ver nessa imagem, ela tem umas pilosidades, que são esses pequenos pelinhos pelo corpo, de coloração um pouco mais clara, o que faz ela parecer que tem uma cor meio acinzentada. Mas a mandaçaia tem uma cor 100% preta. Dentro dos seus ninhos, a abelha mandaçaia constrói os potes de alimento de um tamanho meio que padrão para o gênero Melipona, tá? Vocês conseguem ver aqui os potinhos de mel dessa mandaçaia aqui. E na região da cria, nós temos discos de cria não tão grandes para a mandaçaia. É muito comum e característico dessa espécie não ter discos de cria muito grandes, principalmente quando se trata da subespécie antidioides, porque ela tem uma população menor quando comparada a outras melíponas. E o tamanho do disco de cria, em geral, acompanha o tamanho, né, da população da abelha, dessa colônia, a quantidade de abelhas que tem dentro de uma colônia. Uma bugia, por exemplo, deixa eu só pegar o formão aqui para a gente poder ver. Uma bugia, por exemplo, ela tem um disco de cria de mais ou menos uns 15, 20 centímetros de diâmetro e uma população que passa das 3.000 abelhas adultas quando a colônia está bem desenvolvida. Já a mandaçaia, ela tem discos de cria em torno de 10 a 12 centímetros de diâmetro, bem menor do que o disco da bugia, e uma população que não passa muito dos 1.000 indivíduos adultos quando bem desenvolvida, tá? Então já dá para ver a diferença aí com relação ao tamanho do disco de cria. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro dessa colônia para vocês verem a postura da mandaçaia. Ó, tem alguns potinhos ligados aqui no módulo inferior, então a gente não vai apoiar no chão. Olha aqui, ó, os potinhos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então a gente não consegue apoiar. Mas aqui dentro a gente consegue ver a postura dessa mandaçaia. Ó, olha os disquinhos de cria ali, ó. A cria madura, que é essa que tá um pouquinho mais clara, tá aqui na parte de cima. E a cria verde provavelmente tá lá na parte de baixo. Tá vendo o tamanho do disco? Ele não é um disco muito grande, tá? É um disco que chega a 10, 12 centímetros de diâmetro no máximo. A cria madura sempre vai ter as células mais bordeadinhas, porque elas vão retirando o excesso de cerume que está em volta para poder facilitar a eclosão da abelha que está aqui, mais desenvolvida próxima ao nascimento. E o disco verde ele vai ter uma coloração mais escura, justamente por ter mais cera na sua composição. Tá? Esse daqui é base. Aqui, ó, são os potinhos de mel. Inclusive o mel da mandaçaia, tanto da MQQ quanto da MQA, é um mel muito clarinho, bem líquido, tá? Assim como a maioria dos méis de melípona, mas é um dos méis, dependendo da região, que tem uma coloração meio leitosa e sabor de maçã, justamente porque a mandaçaia é uma das principais polinizadoras da macieira nas plantações de maçã do sul do Brasil, principalmente a subespécie MQQ. É uma espécie incrível, produz em torno de 2 a 2,5 litros de mel por ano por colônia, em colônias bem desenvolvidas.
E tem uma criação muito facilitada, sendo uma das melíponas mais resistentes do grande grupo das melíponas, tá? Justamente uma abelha muito indicada para quem está começando na criação e quer criar abelhas de grande porte. Vale a pena lembrar que existe uma grande diferença de população, tamanho de disco e força de desenvolvimento entre MQQ e MQA. Tá? Para quem cria MQQ, é comum a gente ver colônias super bem desenvolvidas, com discos grandes e população grande. Só que a MQA, que é essa subespécie que ocorre aqui no sudeste para cima, é uma subespécie que tem menor população e menor tamanho de discos. Tá? Então existe essa grande diferença. Tanto que quando a gente for lá para o sul do Brasil para poder manejar lá nos projetos que a gente faz, é visivelmente discrepante a diferença entre essas duas subespécies. Mesmo colônias desenvolvidas de MQA não conseguem chegar aos pés das colônias de MQQ do sul. E ó, uma prova de que essa colônia está bem desenvolvida, Matheus, chega aqui, ó. É a quantidade de operários que está fazendo bagunça aqui. Olha só. Olha quanta mandaçaia que tem aqui aguardando a entrada. No meliponário todo, tá vendo? Elas estão começando a fazer até bagunça aqui, ó. Elas vão começar a retornar lá para a colônia delas, ó, chegando com pólen. Essa é a abelha mandaçaia. O senso de defesa dela é esse, ficar voando em volta da gente enquanto a gente faz manejo, justamente por essa resistência dela, por ser uma das mais fáceis melíponas de serem capturadas e por não ser agressiva, ser uma melípona que tem como defesa só ficar voando em volta, é uma das abelhas mais indicadas para quem está começando na criação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa espécie de abelha melípona que eu acho incrível e possa, claro, auxiliar aí na sua criação de abelha mandaçaia ou despertar em você um desejo de criar essa espécie aqui. Lembrando, se você quiser aprender mais sobre a criação de abelhas nativas sem ferrão, fica o convite para você se inscrever no canal e acompanhar mais Cafés com Abelha, que a gente sempre traz uma pílula de conteúdo muito importante para quem quer iniciar nesse universo fantástico da criação de abelhas nativas. Ah, e um lembrete final, a gente tem uma área de membros onde a gente posta conteúdos de aprofundamento que fazem muito sentido para quem quer começar a criação com muita segurança. Para você conhecer a área de membros, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. É só clicar e ver os planos que tem disponíveis por lá. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima.